Vamos começar falando então sobre os 4 elementos da inteligência emocional que te ajudam a promover na área comercial. Inteligência emocional é o seguinte, gente. Inteligência emocional é realmente uma das soft skills que a gente fala, né? É uma das habilidades, uma das habilidades comportamentais, é uma das competências comportamentais mais exigidas ultimamente de um profissional de vendas, certo? Por quê? Porque a inteligência emocional hoje ela te ajuda a controlar melhor as suas emoções, né? A gerenciar melhor momentos de pressão, né? Gerenciar melhor aquela grande cobrança que a gente tem dentro da área comercial, te ajuda a construir relações empáticas, relações muito melhores, relações duradouras, e eu vou falar bastante sobre isso aqui, né? Te ajuda também na sua carreira como um todo, tá? E tem várias coisas muito legais para a gente falar aqui sobre inteligência emocional. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é inteligência emocional, né? Para a gente estarmos todos alinhados aqui no mesmo conceito sobre o que é a inteligência emocional. E a inteligência emocional, né, nada mais é... Aliás, para nós entendermos a inteligência emocional, a gente precisa pensar primeiro em emoções e comportamentos, tá? E o que são as emoções? As emoções, na verdade, são os sentimentos que nós experimentamos no nosso dia a dia, certo? Sentimentos bons, sentimentos ruins e também em diferentes níveis de intensidade. Às vezes nós podemos ter um sentimento muito ruim, numa intensidade muito grande, como por exemplo, perder um ente querido que a gente tem, que nós tínhamos, ou então um sentimento bom e moderado, leve, como por exemplo, quando você chega em casa e o seu cachorrinho vem fazer uma festa para você. Tá? Então, basicamente, as emoções são sentimentos que nós experimentamos no nosso dia a dia. E tem um ponto muito importante, que essas emoções, elas geram comportamentos, elas geram reações no nosso dia a dia. À medida que a gente começa a sentir determinadas emoções, essas emoções vão fazer com que a gente reaja de uma certa forma. Tá? Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando sobre emoções que geram comportamentos, que geram reações, tá? Vamos supor que você tem, e eu acho que isso nunca aconteceu com você, né? E penso que não, mas eu vou dar um exemplo. Você tem uma reunião muito importante marcada com um cliente, e é uma reunião tão importante que o seu chefe também vai, o diretor da sua empresa também vai. Só que eles vão separados de você combina de encontrar com eles no horário lá da reunião, se encontram lá na frente do cliente para subir e fazer a reunião, beleza? Você se programou para chegar lá, você se programou para sair no tempo normal, você chega lá, você sai para ir para o seu cliente naquela hora marcada. No meio do caminho, você apanha um trânsito. Você apanha um trânsito que não estava no seu radar, você não estava esperando aquele trânsito, né? E você, ao perceber que você caiu num trânsito e que você vai chegar atrasado, você já você já começa a ter uma série de pensamentos, tá? Quais pensamentos? Pensamentos do tipo, putz, por que eu fui sair em cima da hora? Por que eu não saí antes? Pô, putz, eu vou chegar lá, meu chefe vai me dar um feedback negativo, eu vou chegar atrasado, capaz do cliente desmarcar a reunião, meu diretor vai olhar torto para mim, vai dar um feedback ruim para o meu chefe, vai ficar mal para mim. E você, ao pensar tudo isso, você começa a sentir uma série de emoções. Quais são essas emoções? Você está lá parado no trânsito pensando tudo isso, você começa a balançar a perna, começa a suar frio, começa a ficar nervoso, começa a ficar irritado, né? Você começa a ficar com raiva. E aí, o que acontece nesse meio tempo? Quando você vai acelerar para conseguir sair do trânsito, vem um carro e te fecha e você continua ali no trânsito. Nessa hora, o que você faz? Você toma uma atitude, né? Você está ali com as emoções à flor da pele, você está totalmente descontrolado ou descontrolada, e o que acontece é que você tem uma reação, um comportamento totalmente irracional. Você taca a mão na buzina, começa a gesticular para a pessoa, começa a xingar a pessoa que está lá na frente, e em muitos casos ou em poucos casos pode ser até perigoso, a pessoa pode até sair do carro e querer tirar satisfação com você, etc. Pode até prejudicar a sua integridade física, inclusive, né, por conta desse tipo de reação inadequada e irracional que você teve, né? Então, veja que a inteligência emocional nada mais é do que você entender os seus pensamentos
A partir do entendimento dos seus pensamentos, você entender as suas emoções e, ao entender as suas emoções, ao racionalizar as suas emoções, você tem condições de se comportar e de reagir melhor, de reagir de maneira racional aqui às diversas situações, aos diversos eventos que acontecem no nosso dia a dia, certo? Porque tem uma coisa muito importante, gente. A gente não controla todas as situações que vão acontecer no nosso dia a dia. A gente não controla, né, se o chefe vai pedir uma apresentação de última hora, a gente não controla, né, se a meta vai subir, se no meio do mês a meta sobe, a gente não controla se a gente vai apanhar um trânsito desse no meio do caminho que pode prejudicar, pode fazer com que a gente perca um negócio importante, e nós não controlamos esse tipo de coisa, certo? Mas nós controlamos sim a maneira como a gente se comporta diante destas situações. E essa é a beleza da inteligência emocional, porque a inteligência emocional nos permite, né, quanto mais a gente consegue desenvolver a inteligência emocional, mais a gente consegue, né, perceber os nossos pensamentos, entender as nossas emoções e, a partir disso, melhorar a forma como a gente se comporta em diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Tá bom? E por que é importante desenvolver a inteligência emocional? E o que ela tem a ver, na verdade, com a sua carreira, com o seu crescimento de carreira? Além de várias coisas que eu vou contar aqui para vocês, né, a própria inteligência emocional ela pode te ajudar a performar melhor, tá? E eu vou te explicar mais à frente por que ela vai te ajudar a performar melhor, ok? Vamos pensar num outro exemplo aqui, por que a inteligência emocional pode ajudar, inclusive, na sua carreira, tá? Eu vou dar um exemplo aqui simples. Vamos supor que existem 2 vendedores ou 2 vendedoras na tua empresa. As duas têm entregas parecidas, as duas têm entregas, têm resultados bons, resultados ok, iguais, têm territórios de tamanhos iguais, complexidades parecidas. Então as duas estão em territórios muito parecidos e estão com entregas semelhantes. Só que uma dessas pessoas é uma pessoa mais centrada, é uma pessoa mais equilibrada, é uma pessoa que consegue construir, consegue se relacionar facilmente com vários colegas dentro da empresa, consegue se relacionar muito bem com os clientes, é uma pessoa que se comunica muito bem, que sabe, que entende o ambiente que ela está, etc. A outra pessoa é uma pessoa mais temperamental, é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que muitas vezes provoca problemas no cliente e que muitas vezes o chefe tem que ir lá para botar panos quentes para resolver esse tipo de situação, né? Essa pessoa é aquele tipo de pessoa que quando a gente fala o nome dela para algum colega dentro do escritório ou no campo, o colega já olha meio torto, ou seja, é uma pessoa difícil, é uma pessoa de difícil relacionamento, é uma pessoa bastante temperamental, uma pessoa que realmente muitas pessoas não querem se aproximar dela. Diante dessas duas pessoas, se existe uma oportunidade de promoção, se existe uma oportunidade de dar a chance para alguém de assumir uma nova responsabilidade, para quem que a empresa vai dar essa oportunidade? Vai dar para essa pessoa temperamental ou vai dar essa oportunidade para essa pessoa mais centrada, mais equilibrada, que sabe construir relações, uma pessoa que sabe se comportar no mundo corporativo? Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse tipo de pessoa é que vai ter essa oportunidade, certo? Agora, é claro, pode acontecer, você pode me falar, Fernando, tudo bem, eu concordo com o que você está falando, mas também já aconteceu na minha empresa de eu ver pessoa temperamental, assim como você está falando, ser promovido. É verdade, acontece, eu já vi acontecer também algumas vezes, mas o que acontece muitas vezes é que essa pessoa ela é promovida pelo chefe, e não pela empresa como um todo, não pelos colegas, não pela alta liderança da empresa. O chefe, de alguma forma, conseguiu influenciar os decisores da organização, conseguiu influenciar vários outros colegas a promover essa pessoa. E muitas vezes o que acontece? Quando esse chefe sai, vai embora, vai para outra empresa, muitas vezes essa pessoa acaba sendo despedida também, acaba sendo demitida. Por quê? Porque ela não tem esse aval, esse ok de vários colegas da empresa, ela não tem esse aval da diretoria da empresa ou dos decisores da empresa ali, certo? Então muitas vezes acaba por não ser uma promoção sólida, uma promoção que a pessoa está preparada para assumir aquela cadeira realmente, certo? Então, dito isso, né, isso é para dizer justamente que a inteligência emocional ela pode contribuir demais com a sua carreira sim e pode ser um fator chave de decisão entre uma pessoa e outra, tá? Eu já vi isso acontecer. Aliás, eu mesmo já decidi por promover uma pessoa e não outra
por conta disso, porque os dois entregavam resultados muito bons, mais uma pessoa entregava um resultado bom e tinha um comportamento, tinha uma maneira de se comportar dentro da organização e com os clientes totalmente diferente da outra pessoa, certo? Dito isso, vamos voltar aqui para a inteligência emocional para eu te falar então quais são esses 4 elementos, né, que vão te ajudar em tudo isso que eu acabei de te falar aqui. Eu já quero adiantar aqui para vocês que eu vou focar principalmente nos 2 últimos elementos, porque os 2 últimos elementos são aqueles que, de acordo com a minha experiência, né, de acordo com aquilo que eu vi, tanto que aconteceu na minha carreira quanto na carreira de vários outros profissionais, foram esses 2 elementos que realmente mudaram a carreira desses profissionais de patamar. Tá? Então eu vou passar pelos 2 primeiros de uma maneira mais breve, mais rápida, porque eu quero focar realmente naqueles que, na minha opinião, na minha experiência, realmente são fundamentais para você desenvolver e implementar no dia a dia da sua empresa, porque esses 2 elementos vão te ajudar demais, né, na busca pelo seu objetivo profissional. Beleza? Primeiro grande elemento, tá? Primeiro grande elemento é a autoconsciência. O que é autoconsciência então, gente? Autoconsciência, na verdade, nada mais é do que você justamente você saber como que você se comporta diante de várias situações que acontecem no seu dia a dia. Eu expliquei agora há pouco como que funciona a inteligência emocional, né, que a inteligência emocional nada mais é do que você entender os seus pensamentos, né, porque seus pensamentos vão desencadear emoções em você, e a partir desse entendimento que você tem também das suas emoções, junto com seus pensamentos, você racionaliza essas emoções e aí você consegue reagir, se comportar de uma maneira adequada, de uma maneira racional diante de uma situação. E a autoconsciência é justamente isso, é você fazer esse exercício com você e pensar quais são as situações que acontecem no seu trabalho, no dia a dia, né, que te tiram do sério. Quais são aquelas situações que você fica muito puto da vida, que você fica puto da vida e que você quer e que você não quer mais ficar desse jeito, que você quer se comportar de uma maneira diferente. Até porque esse tipo de comportamento, você ficar irritado ou muitas vezes responder de uma maneira grossa para alguém da empresa, mesmo que não seja o seu chefe, pode não pegar muito bem, certo? Você pode precisar dessa pessoa algum dia para te ajudar em alguma coisa, certo? Então, a autoconsciência justamente é você fazer esse exercício de você perceber quais são aquelas situações que acontecem na sua vida, né, na sua vida profissional, né, que te tiram do sério, e você fazer esse exercício. Quando acontece essa situação, o que eu penso? Né, quais são os pensamentos que vêm na minha cabeça? O que eu sinto? Né, quais são as emoções que vêm, né, que afloram? Né, e a partir daí, geralmente, quais foram as reações que eu tive quando aconteceram estas situações? Ao fazer isso, né, ao fazer esse processo, é um exercício muito simples, mas ao fazer isso você está racionalizando, né, todo esse processo emocional que acontece dentro de você. E por que isso é importante? Porque quando essa situação acontecer novamente, você vai automaticamente se comportar de uma maneira diferente. Você vai se comportar de uma maneira muito melhor, porque você já fez esse exercício, você já sabe, você já racionalizou esses pensamentos, essas emoções, e você já sabe como se comportar diante daquela situação. Então, a autoconsciência, basicamente, é você fazer esse tipo de exercício, tá? Esse é o primeiro grande elemento. O segundo elemento é você gerenciar justamente as suas emoções, é gerenciar a si mesmo, né? Uma vez que você já teve consciência daquilo que te faz mal, né, daquelas situações que te levam a reagir de uma maneira inadequada, né, o segundo elemento é você aprender, né, e praticar, né, se comportar de uma maneira diferente, é você ter uma rotina de começar a racionalizar esses tipos de situações e outras situações inesperadas que acontecem na sua vida e que você muitas vezes não tem, e que você não estava esperando, né? Porque ao você gerenciar a si mesmo, ao você começar a entender quais são as emoções que te tiram do sério, você vai estar mais preparado, você vai estar mais preparada para poder justamente reagir melhor a uma determinada situação, reagir de uma maneira adequada e não entrar em conflito com ninguém e não ter nenhum problema na empresa, não ter nenhuma briga com ninguém, ficar com a sua imagem arranhada dentro da empresa, por exemplo. Beleza? Então, esses são os 2 primeiros elementos, a autoconsciência e gerenciar a si mesmo, tá? São muito importantes também, mas eu vou falar dos próximos 2 agora, que na minha opinião são realmente aqueles que são bem
bem importantes. O terceiro elemento é a consciência social, tá? Esse, para mim, sem dúvida nenhuma, é um que faz total diferença na vida de um profissional de vendas que quer crescer na organização, tá? Por quê? Porque a consciência social, o que ela é? Nada mais é, quando eu falei de autoconsciência, o que eu falei? É você entender os seus pensamentos e as suas emoções para você se comportar melhor. Na consciência social, é você entender pensamentos, entender emoções de pessoas que estão ao seu redor, né, de situações que acontecem ao seu redor, ali dentro do seu escritório, dentro do cliente, dentro de uma reunião, ali no ambiente corporativo, né, para que a partir do entendimento que você tem dessas pessoas, você possa se comportar de uma maneira adequada, né, junto dessas pessoas dentro daquele ambiente. Em resumo aqui, gente, a consciência social, nesse caso, é você ter a habilidade de ler a pessoa, tá? Você ter a habilidade de ler o ambiente em que você está. Tá? Claro, essa é apenas uma parte da consciência social, eu vou passar por outras partes aqui, mas essa, sem dúvida nenhuma, é uma parte extremamente importante. E por que é extremamente importante? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, de, por exemplo, você está numa reunião com seu chefe e com a equipe inteira, e o resultado não está bom, o bicho está pegando, o chefe está estressado, está com gap de vendas, o chefe chamou todo mundo ali para pensar num plano de ação para recuperar as vendas do trimestre ou do mês, etc. E aí tem um colega dentro da sala, que é aquele colega que olha para o lado, que fica conversando com o colega do lado, tira a atenção do colega do lado, dá risada, fica dando risada no meio da reunião, ou aquele colega que dá um monte de sugestão simples, né, para problemas complexos, né, para o chefe, né, do tipo, isso daí é só dar mais desconto que a gente fecha, só dar mais desconto que a gente bate. Esse tipo de pessoa que faz isso, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de conduta, né, que tem esse tipo de comportamento, ele estraçalha a imagem dele, ele destrói a imagem dele dentro da empresa. Por quê? Porque o chefe não vai, aliás, na verdade ele está passando várias mensagens muito importantes ali quando ele está tendo esse tipo de postura. Quais são essas mensagens que ele está passando? Que ele não está preocupado com o chefe, que ele não está preocupado com a regional, que ele não está preocupado com a empresa como um todo, que ele só está preocupado com o territóriozinho dele ali, em bater o número dele e que está tudo certo e acabou e está tudo bem, né? Esse é o tipo de pessoa que claramente não tem consciência, não tem uma visão geral da empresa, não tem uma consciência social abrangente, né? Ele não consegue se comportar, ele não consegue entender, né, como que as pessoas estão pensando, né, e como que elas estão e o que elas estão sentindo naquele momento ali, para a pessoa se mostrar solidária, para a pessoa se mostrar ali como uma pessoa que quer trazer soluções, que quer ajudar a regional, que quer ajudar a empresa. Né? E aí o que acontece é que essa pessoa acaba tendo a sua imagem extremamente danificada, né, extremamente manchada, né, por conta de uma conduta, né, por conta da falta de consciência social. E aqui eu queria deixar um ponto muito importante para vocês, tá? Que é o seguinte: nas empresas existem alguns momentos que são momentos muito importantes, que são momentos de exposição, são momentos em que você se expõe para outras pessoas dentro da organização, principalmente também para os decisores, para a alta liderança, né? Quais são esses momentos? Uma convenção nacional de vendas, uma reunião trimestral que vai participar, que vão as pessoas de marketing participar, que vão as pessoas de finanças, de logística, de customer service, né? Reuniões de equipe, né, que você tem todos os meses com seu chefe e com seus pares. Né? Existem vários momentos, visita a clientes, que geralmente alguma visita para alguma apresentação mais importante, que o diretor também vai. Existem vários momentos dentro do seu ano, né, dentro do seu dia a dia, que são momentos que você está ali exposto, né, para um grande decisor da empresa, para um grande diretor, para o seu chefe, para outros líderes da organização. E são nesses momentos que você tem a oportunidade de alavancar a sua imagem, de fortalecer a sua marca pessoal, de ampliar a sua visibilidade na empresa ou de destruir completamente a sua chance de crescer dentro daquela organização. Por quê? Porque você não tem muitas oportunidades de interação com essas pessoas. Então o que acontece? Nas poucas oportunidades que essas pessoas estão com você, elas tiram fotos, né? A gente fala que elas tiram fotos de você, ou seja, naquele
naquela 1 hora que ela teve de reunião com você, ela vai ter uma percepção de você e ela vai carregar aquela percepção durante muito tempo. Ela vai carregar essa percepção até ela ter uma nova oportunidade de encontrar com você. E se você passou uma boa percepção, se você se comportou adequadamente, se você soube ler aquele ambiente, soube entender o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão pensando e agindo, né, você sabe se comportar de maneira adequada e você vai passar uma excelente percepção para essas pessoas, né, para a alta liderança, para o seu chefe, para a diretoria, para colegas de outras áreas que estejam com você naquele momento. Agora, se você não tem essa consciência social bem desenvolvida, se você não consegue entender o que as pessoas estão pensando, o que elas estão sentindo, né, para você se comportar de uma maneira adequada naquele ambiente, o que vai acontecer é que essa pessoa, né, ou essas pessoas vão levar dali uma percepção muito negativa de você, e aí para você tirar essa percepção negativa da cabeça delas, você vai ter que ter várias outras interações positivas para elas poderem assumir que elas estavam erradas quanto ao que elas pensavam sobre você, tá? Eu faço esse parênteses aqui porque isso é muito importante, é extremamente importante, né? E a consciência social está totalmente linkada a isso, né? A consciência social está totalmente conectada, né, na sua imagem, na sua marca pessoal, na sua visibilidade, com seu chefe, com seus pares, com colegas de outras áreas e com os decisores, com a alta liderança da empresa. Beleza? Então, como que a gente desenvolve, né, essa consciência social dentro do seu ambiente de trabalho? Na verdade, assim, você precisa praticar, tá? Você precisa observar nos detalhes, né, as pessoas que estão ali ao seu redor no dia a dia e treinar isso, tá? Você precisa treinar no dia a dia. Então, eu vou dar algumas dicas aqui importantes que você pode utilizar no seu dia a dia. Uma delas é o seguinte: sempre que você for para o escritório, né, ou que você entrar numa reunião, antes de você falar qualquer coisa, antes de você se expressar, etc., procura observar as pessoas nessa reunião. Procura observar, né, como que está a linguagem corporal dessas pessoas, se elas estão ansiosas, se elas estão se mexendo muito. Procura olhar a expressão facial delas, né, se elas estão preocupadas, com um olhar preocupado, se elas estão angustiadas, se elas estão estressadas ou se elas estão felizes, né? Porque o nosso corpo fala muito, o nosso corpo passa muita mensagem e nesse tipo de ambiente a gente consegue entender muito bem como estão as pessoas pelo simples fato da gente olhar para elas e ver como que está a expressão facial e corporal dessas pessoas, tá? Uma outra coisa, perceba também o que elas estão falando, né? Como que elas estão falando, como que está o tom de voz delas, se elas estão falando com um tom mais de preocupação, se elas estão falando com um tom mais de austeridade, de agressividade, porque tudo isso dá sinais para você de como que essas pessoas estão naquele momento, tá? Tem uma coisa muito importante, tem uma coisa muito interessante aqui, principalmente quando se fala, né, desses momentos que eu estava falando, de você estar ali com as pessoas da alta liderança, né, naqueles poucos momentos que você tem de exposição com a alta liderança, né, é você justamente entender o que elas pensam, como que elas falam, como que elas agem, né? E tem uma forma muito fácil da gente perceber e entender isso. Além da linguagem corporal, além da expressão facial, além de perceber o tom de voz, né, veja também como que elas estão reagindo, né, ao que outras pessoas estão falando, né, o que outras pessoas estão comentando dentro da reunião, como que eles estão percebendo as outras pessoas que estão se expressando na reunião. Eu vou dar um exemplo. Se tem uma pessoa na reunião que faz um comentário sobre um determinado ponto que um diretor falou na reunião, né, e o diretor, né, faz um comentário positivo, ele gostou do que aquela pessoa falou, para e pensa o seguinte: o que essa pessoa falou? Como que ela passou essa mensagem para o diretor? Como que ela se expressou? Né? Quais foram as palavras que ela usou, né, que fez o diretor gostar de ouvir aquilo, né, gostar de ter ouvido aquilo? Isso é muito importante para a gente poder entender, né, como que a gente se comporta ali. Porque principalmente quando a gente está, gente, com a alta liderança, e eu posso falar isso porque eu fui de vendedor a diretor e eu tive nos dois lados, tá? E eu posso dizer o seguinte: quando a gente está com o diretor, quando a gente está com o CEO, quando a gente está com uma pessoa que tem o poder de decisão sobre uma promoção, por exemplo, dentro da empresa,
Esse tipo de pessoa, né, ele está preocupado basicamente com 3 grandes coisas dentro da empresa. Ele está preocupado em como que você aumenta a receita, em como que você reduz o custo e como que você aumenta o lucro. Essa é a preocupação dos grandes líderes das organizações. Eles carregam essas preocupações todos os dias. Todo o trabalho que a empresa faz, tudo que a empresa tem que fazer, né, desde o CEO até o estagiário, é justamente aumentar a receita, reduzir custo e aumentar o lucro. E tudo isso, né, passa por aumento de eficiência, de produtividade, né, passa por uma série de coisas aqui para trazer, né, para que eles possam conseguir atingir esses 3 objetivos. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque se você entende que a liderança pensa assim, se você entende que a liderança está sempre olhando para isso, você consegue se expressar na língua deles, você consegue se expressar na forma que eles querem ouvir. E isso faz toda a diferença na hora que a gente fala de construir visibilidade, na hora que você está numa reunião, que você percebeu, né, que o bicho está pegando, que o diretor está nervoso, que o diretor está preocupado. Se você entende isso e você passa uma mensagem para ele, uma sugestão de algo que você pode fazer para reduzir o custo, ou para vender com menos desconto, ou para fazer uma venda mais rentável, enfim, isso vai soar como música para os ouvidos do diretor e isso vai favorecer demais a percepção que ele vai ter de você. Tá bom? Então, basicamente, essas são algumas formas que você pode fazer para você criar a consciência social. Agora, Fernando, tá bom, eu entendi que eu preciso observar mais em detalhes as pessoas, preciso ter mais atenção, né, na linguagem corporal, na expressão facial, em como que elas estão falando, o que elas estão falando, né, o tom de voz, né, o que a diretoria, né, o que os grandes líderes, principalmente quando é numa reunião dessa, né, como que os grandes líderes estão reagindo, né, aos comentários de outras pessoas na reunião, mas como que eu sei se eu tenho se o meu nível de consciência social é elevado ou não, tá? Não tem outro jeito, tá, gente? A minha recomendação é você justamente perguntar para colegas de confiança, né, perguntar abertamente para colegas que vocês tenham na empresa, né, colegas de confiança, e chegar para essa pessoa e perguntar o seguinte: falou, olha, queria um feedback seu. Como que você acha que eu me comporto em reuniões? Como que você acha que eu me comporto em momentos que eu estou com várias outras pessoas, com diretoria, com chefe, com os pares? Como que você acha que eu me comporto? Você acha que eu me comporto adequadamente? Você acha que eu falo muita asneira? Você acha que eu dou muita bola fora? O que você acha? Pergunta, tá? Pergunta para colegas de confiança, porque possam te dar feedbacks transparentes com relação a isso, para você medir qual é o seu nível de consciência social, tá? Porque muitas vezes é difícil da gente perceber se a gente tem um elevado nível de consciência social ou não. Então pergunta, é a melhor maneira de você descobrir, tá bom? Essa é a primeira parte da consciência social, né? A segunda parte da consciência social, e a outra parte extremamente importante, é uma parte que vocês já ouvem muito falar, principalmente quando se trata de clientes, mas dificilmente a gente fala isso dentro da nossa empresa, né? E isso é muito importante também, né? Exercitar isso também dentro da nossa empresa é extremamente importante para quem quer crescer, para quem quer construir relações importantes dentro da organização para poder crescer, tá? Qual é essa outra parte importante da consciência social? É a tal da empatia, tá? A gente fala-se muito, na verdade, de empatia no mercado, né? Fala-se muito que é preciso ter empatia com o cliente, é preciso ouvir com empatia, e empatia daqui, empatia dali. Mas o que é empatia no final das contas, né? Empatia é a capacidade de você se colocar, aliás, essa é a definição clássica, né? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro, certo? Para entender o que aquela pessoa pode estar pensando. E aqui é um ponto, e aqui eu já faço uma correção, tá? Nesse conceito, tá? Sobre empatia. Para mim, a empatia não é você se colocar no lugar do outro. É você fazer o exercício de sentir, de tentar perceber o que o outro está sentindo, na verdade. Porque a gente nunca vai estar no lugar do outro, a gente nunca vai saber exatamente o que o outro está pensando e sentindo, certo? Então, a empatia nada mais é do que um exercício que a gente faz de tentar colocar no lugar do outro sem assumir nada, né, para que a gente possa
entender o que ele possa estar pensando, o que ele possa estar sentindo naquele momento, tá? E por que a empatia é tão importante nesse processo de consciência social, né? Porque quanto mais você demonstra empatia por alguém, mais essa pessoa gosta de você, mais essa pessoa confia em você. Por quê? Por que ela confia em você? Porque quanto mais você deixa as portas abertas para a pessoa falar dela para você, né, mais ela sente confiança na pessoa com quem ela está se abrindo, com quem ela está ali muitas vezes desabafando coisas, certo? Por isso que a empatia tem um valor tão grande na construção de relações sólidas, de relações de confiança dentro da empresa. Porque eu não sei se você já ouviu falar ou não, mas existe um estudo que na verdade mostra o seguinte: quanto mais eu falo de alguma coisa para uma outra pessoa e essa pessoa está interessada naquilo que eu estou falando, mais eu gosto, mais eu me identifico, mais eu confio naquela pessoa. Então olha que louco, você não precisa absolutamente falar nada. O simples fato de você estar ali, parada, ouvindo o que a pessoa está falando, né, já vai fazer de você uma pessoa confiável para ela, já vai fazer de você uma pessoa que ela gosta, que ela considere, e isso vai fortalecer a relação entre vocês. E por que é uma relação? E por que usar a empatia é tão importante para você construir relações dentro da sua empresa? Porque para crescer na área comercial, para crescer em qualquer área, inclusive, nós precisamos ter relações sólidas em todos os níveis da organização. A gente precisa construir aliados que façam a nossa propaganda dentro da empresa, para o nosso chefe, para um diretor, para uma diretora, para um gerente sênior de uma outra área. Nós precisamos ter pessoas falando bem do nosso trabalho, falando bem da gente, para o máximo de pessoas possível dentro da organização. Porque isso é igual marketing, né, gente? É igual marketing. Você pega, você faz uma propaganda, né, de um produto e você explode aquela propaganda para muita gente falando bem daquele produto, né? Quando é a marca que faz isso, ok, tem um peso, é importante, mas quando é uma outra pessoa, quando é alguém, né, quando é um amigo teu que fala para você, fala, olha, pô, comprei tal produto, gostei, produto muito bom, cara, indico, se você quiser, compra, ou então, pô, fui num restaurante espetacular, um restaurante muito bom, recomendo que você vá lá, que você vai adorar aquele restaurante. A recomendação de uma outra pessoa é muito mais forte, né, do que você ficar falando bem de você mesmo. Concorda comigo? Então, se você constrói relações sólidas, se você constrói relações fortes, né, relações empáticas dentro da organização, você vai conseguir fazer com que mais pessoas façam a sua propaganda para os líderes da organização, faça o seu nome chegar nos líderes da organização, faça o seu nome, né, ecoar dentro da empresa de uma maneira positiva, tá? Por isso que é tão importante a gente falar de empatia e usar a empatia para construir essa relação, tá? Algumas considerações importantes sobre empatia, tá? Coisas que você... Primeiro eu vou falar as coisas que você não deve fazer e depois as coisas que você deve fazer para fortalecer uma relação empática com uma pessoa, tá? Vamos lá, coisas que você não deve fazer e eu imagino que você vai se identificar com isso quando eu comentar, tá? Primeira coisa, você não deve assumir de maneira nenhuma que a pessoa está sentindo e pensando aquilo que você acha que ela está sentindo e pensando, tá? Eu já falei isso agora no começo sobre empatia. A gente não pode ter a certeza de que a pessoa está sentindo e pensando aquilo que a gente acha que ela está pensando e sentindo, porque a gente não está dentro dela, certo? Então a gente não pode assumir de maneira nenhuma, né, de que a pessoa está sentindo e pensando aquilo que a gente acha que ela está pensando e sentindo, certo? Por que isso? Porque quando a gente assume esse tipo de coisa, a gente começa a afirmar coisas para ela como se a gente soubesse o que ela está pensando e sentindo. E muitas vezes a pessoa se sente ofendida com isso. A pessoa se sente, não, mas eu não estou pensando isso, não, mas eu não estou me sentindo assim. Fala, pô, mas eu estou aqui desabafando para a pessoa, estou falando um monte de coisa para a pessoa, e a pessoa, meu, está viajando no que eu estou falando, ela não está entendendo nada do que eu estou falando, né? Então, isso é uma coisa muito ruim, tá, gente? Não façam isso. Quando você estiver conversando com alguém do seu trabalho, né, se relacionando com essa pessoa, e essa pessoa começar a desabafar com você, ou começar a contar alguma coisa da vida dela, não assuma que você sabe o que ela está pensando e sentindo, porque você vai começar a levar a conversa
para um outro lado, né? E esse vai ser o lado que a pessoa vai olhar para você e falar assim, não, mas eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu não tô sentindo isso que você está falando, eu só estou desabafando sobre outra coisa, eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando, né? Então isso é muito ruim, tá? Não façam isso. Outra coisa que você não pode fazer de jeito nenhum com um colega de trabalho, principalmente quando ele estiver desabafando com você, dentro desse processo de criar uma relação de confiança com ele, tá? Não fique interrompendo a pessoa, trazendo exemplos da sua vida, de situações parecidas que aconteceu com você, né? E muito menos começar a falar de você, da sua situação, tá? Isso é horrível. Sabe aquele tipo de pessoa que começa a disputar uma desgraça com você? Aquela pessoa que você está contando uma coisa ruim, ela tem uma coisa pior para contar. Você está contando uma coisa boa, ela tem uma outra coisa muito melhor para contar dela. Isso é horrível para criar uma relação. Eu já tive colegas dentro, pares meus, quando eu era vendedor, que essas pessoas acabavam ficando isoladas, ninguém queria conversar com essas pessoas. Por quê? Porque esse tipo de pessoa era uma pessoa muito desagradável para conversar. Era um tipo de pessoa que você ia lá, fazia um comentário, a pessoa falava, mas o meu é melhor. Você chegava lá e falava para a pessoa, olha, eu não estou muito bem, tá? Você não está bem? E eu então? Eu estou péssimo. É muito ruim fazer isso numa relação. Se você quer construir uma relação empática com uma pessoa, não faça isso. Não faça isso porque você não só não vai construir uma relação, como você vai distanciar, você vai fazer essa pessoa se afastar totalmente de você e ela vai falar isso para outras pessoas, inclusive, tá? Então, muito cuidado para não fazer isso, tá? E outra, não fique interrompendo a pessoa. Deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa falar, deixa ela, como a gente fala, deixa ela esvaziar o copo, porque ao fazer isso, como eu já falei, ao fazer a pessoa falar e esvaziar o copo, quanto mais ela fala, quanto mais ela desabafa com você, quanto mais ela esvazia o copo, mais ela confia em você, mais ela gosta de você, maior vai ser a conexão entre vocês dois, E essa pessoa certamente vai sair falando muito bem de você para outros colegas de dentro da sua empresa, tá? Então esses são alguns recados, algumas coisas importantes, que você não pode fazer quando você quer construir uma relação empática. Agora, coisas que você pode fazer, coisas importantes que te ajudam a construir relações empáticas. Muitas vezes você está ali conversando com a pessoa está desabafando e você você não sabe se aquilo que você está pensando, aquilo que você acha que ela está pensando e sentindo, você não sabe se você está certo ou não. Uma maneira simples de você estreitar a relação com ela sem ser invasivo, sem interromper demais e sem assumir qualquer coisa que ela esteja pensando ou sentindo, é você fazer pergunta. E fazer pergunta de uma maneira, fazer uma pergunta mais aberta, uma pergunta mais de uma maneira que não seja algo afirmativo. Uma pergunta do tipo, olha, pelo que você está me falando, eu estou percebendo que, eu não sei, me fala se eu estiver errado, mas você pode estar pensando, você pode estar se sentindo assim agora, você pode estar pensando nisso, como que você está se sentindo? Porque pela forma como você está me falando, me parece que você está muito triste com aquela pessoa, parece que você está desanimada com aquela pessoa, parece que você não está muito feliz aqui no trabalho. Você pode fazer perguntas assim para ver se para que a pessoa possa falar realmente aquilo que ela está sentindo e você, a partir da resposta dela, você saber se você acertou ou não, para daí sim você poder fazer a segunda coisa importante, uma segunda coisa que ajuda muito nesse processo de construção de relações empáticas dentro da empresa, que é se oferecer para ajudar. Depois que você fez algumas perguntas, você entendeu aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo, depois que acabou a conversa ou no final da conversa, você pode se colocar à disposição para ajudar essa pessoa em alguma coisa. E não precisa ser aquele negócio forçado, não, eu vou te ajudar, não, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer... Você simplesmente se coloca à disposição. Fala, olha fulano, olha fulana, pô, eu sinto muito por isso que está acontecendo, pô, é muito chato mesmo, não gostaria que você estivesse se sentindo assim, é uma pena, mas olha, se você precisar de alguma ajuda, se você precisar que eu faça alguma coisa para você, estou aqui à disposição, pode me pedir, eu vou te ajudar em tudo que você precisar. Ao finalizar, ao fechar a conversa oferecendo ajuda para a pessoa, você vai ganhar essa pessoa de imediato,
tá? Você acabou de construir uma conexão, uma relação extremamente forte com essa pessoa, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que você pode fazer também dentro desse processo de empatia. Legal? Tem um terceiro ponto da consciência social, que é um ponto extremamente importante, que é um ponto, e esse aqui é um ponto, é um ponto que na verdade eu acredito que é uma das habilidades mais importantes que um bom profissional de vendas precisa ter com os clientes, mas também dentro da companhia, dentro da empresa que trabalha, tá? Qual que é esse ponto? É você saber ouvir e saber se comunicar, tá? Esse é um ponto extremamente relevante, é um ponto extremamente importante, tá? De novo, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque muito do que eu vou falar aqui, né, eu já falei, inclusive, nessa parte de empatia, mas não existe uma coisa que mais te ajuda a conectar com uma outra pessoa do que você ouvir a pessoa atentamente. Quando a gente fala de cliente, é ainda mais importante, porque além de você conectar, além de você criar empatia com o cliente, você vai estar coletando muita informação extremamente importante para te ajudar na construção de todo o processo de venda para você fechar o negócio com ele lá no final, certo? Mas dentro da empresa, dentro da companhia, é você ouvir também o que as pessoas estão querendo te falar, né? É ouvir e ouvir de uma maneira atenta, tá? É saber ouvir as pessoas com atenção, saber ouvir as pessoas com atenção plena, interessadas realmente nessas pessoas. E como que você faz, né, para ouvir com empatia? Como que você faz para exercitar essa habilidade? É você fazendo perguntas para as pessoas dentro da empresa. Não tem outra coisa, não tem fórmula mágica, não tem segredo, não tem atalho, não tem nada disso. É você simplesmente fazer perguntas para as pessoas, fazer perguntas para os seus clientes, fazer perguntas para as pessoas que estão dentro da empresa e deixarem elas falar, ok? Deixar essas pessoas falarem e ouvir atentamente, tá? Porque quanto mais você ouve essas pessoas, mais você treina também a sua habilidade, essa habilidade que é extremamente importante, né? E mais você faz também, e mais você conquista as pessoas, né? Mais você passa a ser uma pessoa interessante, uma pessoa confiável para essas pessoas dentro da empresa e também para os seus clientes, tá? Tem um outro ponto aqui importante da comunicação que eu gostaria de destacar aqui também, que é o seguinte: quando a gente fala de comunicação, e isso é muito importante aqui nesse processo de consciência social também, por quê? Porque quando a gente fala de comunicação, e isso está conectado lá com aquela primeira parte da consciência social, quando eu falei de você aprender, né, aprender aquela habilidade de ler o ambiente, de ler as pessoas ali dentro do ambiente corporativo, que é justamente você entender como é que funciona a comunicação. A gente sabe que a comunicação pelas palavras, né, é o que representa a menor parte, né, de todo o nosso aparato de comunicação que o ser humano se utiliza. Né? A nossa forma de nos comunicarmos pelas palavras, né, pelo que eu falo, ela representa apenas 7% de tudo que eu falo, de toda a minha comunicação. Tá? Outros mais de 90%, outros 93% estão ligados à linguagem corporal, à expressão facial e está ligado também ao tom de voz. Tá? E por que isso é muito importante? Porque a gente tem que treinar, a leitura da linguagem corporal das pessoas, a gente tem que treinar a leitura da expressão facial, do tom de voz das pessoas, para que a gente possa justamente saber quando o cliente pode estar mentindo ou não, quando o cliente pode estar blefando ou não, e dentro da companhia a gente também entender, né, como que as pessoas estão pensando e sentindo ali naquele momento, para que a gente possa reagir de uma maneira adequada e racional dentro daquele ambiente, para fortalecer a nossa imagem, fortalecer a nossa marca pessoal dentro da empresa, ampliar a nossa visibilidade como um profissional que sabe se comportar diante das diversas situações que a empresa nos coloca no dia a dia, certo? Então, entender todo esse aparato de comunicação também é muito importante. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, senão a gente ia ficar noite adentro, mas entender, né, que a comunicação não é só o que a gente fala, mas que a linguagem corporal, a expressão facial e o tom de voz, e que isso representa mais de 90% de todo o nosso aparato de comunicação, é essencial a gente praticar, a gente aprender a ler as pessoas através do corpo, através do rosto, e através do tom de voz, para que a gente possa
melhorar, para que a gente possa, no final do dia, inclusive, melhorar a nossa performance, ampliar a nossa visibilidade e termos maiores chances de crescer dentro da empresa que nós estamos, certo? Então, ouvir e se comunicar é extremamente importante quando se fala de resultado, de performance, também quando se fala de imagem, de marca pessoal, de visibilidade, né, que vai nos aproximar, né, do nosso objetivo profissional, do nosso crescimento de carreira. Tá? Esses foram as três partes importantes da consciência social, tá bom? Para o último elemento da inteligência emocional, né, que te ajuda a te promover na área comercial, e esse elemento é o elemento chave, é um elemento que, de novo, junto com a consciência social, é um elemento que eu diria que é a cereja no bolo quando se trata de ampliar o seu nome, né, levar o seu nome, espalhar o seu nome, a sua marca pela empresa, e não só para a empresa, mas dentro dos seus clientes. E por que é importante também levar para dentro dos seus clientes? Porque os seus clientes, eles vão fazer o seu nome circular para outros mercados, para outras indústrias, para outros líderes de outras empresas, e quanto mais o seu nome circula, maiores serão as oportunidades que vão se abrir para você poder crescer profissionalmente. E qual é esse elemento que faz toda a diferença na vida de um profissional de vendas que quer crescer versus um profissional de vendas que não consegue crescer? É a habilidade de você gerenciar seus relacionamentos. Tá? E tem duas coisas aqui muito importantes quando se fala de gerenciar os seus relacionamentos. Primeira coisa, quando você fala de gerenciar relacionamentos, você precisa construir relacionamentos duradouros. Você não pode construir um relacionamento com uma pessoa hoje, né, pedir alguma coisa para ela que seja importante para você, e depois que ela te ajudou, você despacha ela, não conversa mais, não liga, não vai na mesa cumprimentar, não fala mais com a pessoa no evento. Isso não é um relacionamento que vai te ajudar no longo prazo. Você precisa construir relações duradouras dentro da empresa, né? E não só dentro da empresa, mas fora da empresa. E fazer com que essas pessoas levem o seu nome para frente, levem o seu nome para várias pessoas do mercado e também dentro da tua empresa, certo? E como que você constrói esse tipo de relação duradoura? Para você construir um relacionamento duradouro, você precisa de pelo menos duas coisas, tá? Você precisa, aliás, antes de falar essas duas coisas, tem um outro ponto importante aqui sobre relacionamentos duradouros. Quando falo de construir um relacionamento duradouro, eu estou falando de construir um relacionamento de confiança, tá? Estou falando de um relacionamento em que a outra pessoa confia muito em você e você confia muito nessa pessoa. Por que precisa ser um relacionamento de confiança? Porque muitas vezes você vai precisar pedir ajuda para essa pessoa, você vai precisar que essa pessoa te ajude alguma coisa que vai te ajudar no seu resultado, que vai te ajudar a fechar o seu mês, que vai te ajudar a levar o seu nome, fazer o seu nome aparecer para um decisor importante da sua empresa, que vai conseguir destravar algo importante para você dentro da empresa. Então você precisa construir uma relação que seja de confiança. Sabe aquela coisa que quando o calo aperta, você vai lá e pede alguma coisa para uma pessoa e aquela pessoa faz, ela te ajuda sem questionar, sem perguntar nada? É isso que você precisa fazer. Você precisa construir uma relação de tal maneira que quando você precisar da ajuda dessa pessoa não vai pensar duas vezes na hora de te ajudar. Beleza? Então, confiança é a palavra aqui mágica, a palavra-chave dessa relação duradoura que você vai construir. Dito isso, para você construir essa relação duradoura baseado na confiança, você precisa de pelo menos dois elementos, dois aspectos aqui muito importantes. O primeiro deles é você ser consistente entre o discurso e a prática. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui básico, um exemplo simples aqui. Não adianta nada você levar a namorada para casa, você falar para ela que vai dormir e você sair dali e ir para a balada, certo? Quando ela descobre, e uma hora ela vai descobrir, o que acontece? A confiança acabou. Né? A confiança acabou. Por que a confiança acabou? Porque você falou uma coisa e fez outra. Tá? Isso é um negócio tão básico e talvez você possa estar pensando inclusive isso. Falando, Fernando, mas isso é básico. Isso é muito básico. Mas a gente, muitas vezes, acaba fazendo isso dentro do ambiente corporativo sem perceber. Tá? A gente acaba fazendo isso dentro do ambiente corporativo sem perceber, ou então a gente faz isso em momentos de pressão. Quantas vezes eu já não vi profissionais de vendas prometendo coisa para cliente porque precisava fechar o mês,
coisa que ele não tinha para oferecer, coisa que ele não tinha como fazer. Oferecer um investimento maior, oferecer um desconto maior, oferecer alguma ação que ele não tinha, que a empresa não tinha nada disso preparado. E aí o que acontece? Se você faz isso uma vez, faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes, numa próxima vez você não vai conseguir fechar o teu mês porque o teu cliente já não vai acreditar em você. Por quê? Porque o seu discurso não está consistente com a prática. Tá? E a mesma coisa dentro da empresa. Se você promete que você vai entregar para o seu chefe tal coisa, num determinado prazo, e você não entrega, você já não está sendo consistente entre o discurso e a prática. Se você está falando que você vai fechar o mês, que você está tendo resultados espetaculares, seus clientes estão crescendo demais, e que você com certeza vai fechar o mês e você não fecha, de novo, o seu discurso não está consistente com a sua prática. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Quando você falar algo para alguém, quando você prometer algo para alguém dentro da sua empresa ou no cliente, prometa e cumpra, tá? Porque isso que vai começar a construir essa confiança nessa relação que está começando entre você e essa outra pessoa no ambiente corporativo, tá? Esse é um primeiro elemento, um elemento muito importante, mas que muitas vezes a gente acaba não seguindo e a gente nem percebe, né? Ou a gente faz muitas vezes até deliberado ali por conta da pressão do dia a dia. Beleza? O segundo elemento está ligado à autenticidade. Você precisa ser autêntico com as pessoas. Você precisa ser você quando você conversa, quando você está se relacionando com as pessoas dentro do ambiente corporativo. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, temos uma espécie de detector de mentira instalado dentro da gente, né? Quando uma pessoa começa a conversar com a gente de uma determinada maneira, ela se expressa de um jeito que não é o jeito dela, você já começa a perceber que ela não está sendo verdadeira, que ela está inventando alguma história, que ela está querendo te ludibriar, que ela está querendo tirar algo de você, e aí o que acontece? Você já cria uma barreira, com essa pessoa, você não quer que essa pessoa se aproxime muito de você, não no sentido literal, mas se aproximar no sentido de construir uma relação ali de confiança entre vocês dois. Por quê? Porque ela está percebendo que você não está sendo autêntico, que você está criando uma personagem ali naquele momento, talvez para ela querer algo, querer algo de você, querer a tua ajuda para alguma coisa, né? E que depois ela vai esquecer de você e não vai mais querer saber de se relacionar com você ali no ambiente corporativo, tá? Então é importante você ser autêntico, é importante você ser você na hora que você estiver se comunicando com as pessoas, na hora que você estiver se relacionando com as pessoas, porque quando a gente inventa um personagem, as pessoas percebem, as pessoas ao perceberem, fica muito feio para você e elas se armam contra você, elas criam um bloqueio e aí você não vai conseguir se aproximar dessas pessoas de jeito nenhum, tá bom? Um ponto importante aqui quando eu falo de autenticidade é o seguinte: autenticidade não significa que você não deva se adaptar ao estilo do outro, tá? Por que isso? Eu vou dar um exemplo para ilustrar de uma maneira bem fácil o que eu quero dizer, que o fato de ser autêntico não significa que você não pode, que você não deva se adaptar ao estilo de comunicação ou se adaptar àquele ambiente que você está inserido naquele momento, tá? Tinha uma pessoa que trabalhava, uma pessoa próxima da minha mulher que trabalhava na mesma empresa dela, na mesma área, sentava do lado dela, e essa pessoa ela se expressava de uma maneira muito vulgar, falava muito palavrão, falava uns palavrões pesados mesmo dentro da empresa, tá? E ele tinha esse tipo de linguagem ali entre eles, né? Entre os analistas ali da área, tá? Até aí tudo bem, assim. Na verdade não está nada tudo bem, porque quando a gente fala de carreira, a gente precisa também conquistar os nossos pares, a gente precisa liderar os nossos pares, para que eles também vendam a nossa imagem, vendam o nosso peixe para o nosso chefe e para a liderança da empresa quando a gente quer ser promovido, tá? Mas, fechado esse parênteses, ele falava assim ali com os analistas. Até aí, é adequado? Não é adequado. Mas o que acontece? Ele não falava dessa forma somente com os analistas. Ele falava assim com o gerente, com o chefe dele. Ele falava assim com a diretoria. Ele falava assim com os gerentes de marketing. Ele falava assim dentro das reuniões. E o que acontece?
A pessoa com uma linguagem totalmente vulgar, e é vulgar mesmo, tá, gente? Eu não vou falar aqui porque ele falava palavrões realmente extremamente pesados e falava como se eu estivesse falando palavras normais aqui para você nesse momento, tá? Isso, obviamente, o que aconteceu? A imagem dele ficou totalmente queimada, ele não tinha chances nenhuma de crescer na empresa. Ele não só não teve chance de crescer na empresa, como ele foi demitido da empresa na primeira reestruturação que a empresa passou quando ele estava lá. Tá? Ser autêntico não é você sair falando como você bem entende, do jeito que você bem entende, na forma como você bem entende, porque não vai funcionar. Isso muitas vezes pode não dar certo, aliás, pode dar muito errado, inclusive, como nesse exemplo, e é uma história real isso que eu estou contando, não é historinha não, tá? Isso é história real que aconteceu. Então você precisa se adaptar, você precisa ser autêntico, mas você precisa se adaptar ao ambiente que você está e você precisa usar uma linguagem adequada naquele ambiente que você está, certo? Porque senão, como que você vai ser ouvido por um gerente? Como que você vai ser ouvido por um diretor? Como que você vai ser ouvido por uma pessoa importante do cliente se você não está se adequando à forma como ele se comunica, se você não está se adequando à maneira como ele gosta de conversar com alguém, como ele gosta de se relacionar, certo? Então, ser autêntico sim, mas ao mesmo tempo que você precisa ser autêntico, você precisa entender como que o outro se comunica, como que é o estilo de comunicação dele, o que ele considera importante, né? Aliás, qual é o tipo de mensagem e como que você tem que passar essa mensagem para ele, são aspectos extremamente importantes que vai te ajudar a conectar mais rapidamente com essa pessoa, que vai ajudar você a construir uma relação de confiança e duradoura com essa pessoa. Isso pode ser um par, pode ser o seu chefe, pode ser colegas de outras áreas, pode ser gerentes de outras áreas, pode ser a alta liderança da empresa, né? Pode ser as pessoas que vão decidir pela promoção, que decidem pela promoção dos funcionários da empresa, inclusive. Tá? Então, a autenticidade é um outro elemento extremamente importante para você poder construir relações duradouras. Isso não quer dizer que você não tenha que se adaptar ao estilo do outro, que você não tenha que se adaptar ao estilo de comunicação da outra pessoa. E cabe outro ponto importante aqui também quando eu falo de se adaptar ao estilo, porque muita gente também confunde com a seguinte questão. Pô, Fernando, se eu me adaptar ao estilo de negociação dessa pessoa, ao estilo de comunicação, então eu vou perder minha essência, eu vou deixar de ser quem eu sou? Não, você não vai perder sua essência, você não vai deixar de ser quem você é. Você está demonstrando uma habilidade de ser um profissional flexível, que sabe conversar de maneiras diferentes com pessoas diferentes, tá? Isso é uma habilidade, isso inclusive é uma grande habilidade das pessoas que sabem fazer muito bem networking, das pessoas que conseguem construir grandes relações, né, fortes relações dentro da empresa, que conseguem construir conexões fortes dentro da empresa, inclusive. Beleza? Então esse é um outro ponto. Então esse é a primeira parte, né, desse quarto elemento da inteligência emocional, que é a parte aqui, que é o elemento de como você gerencia os seus relacionamentos, tá? Vamos para o nosso último, para o último aspecto aqui, dentro desse quarto elemento, que é gerenciando os seus relacionamentos, e esse também é extremamente importante, hein? Extremamente importante. Ali você precisa alinhar a sua intenção com o impacto que você quer trazer na mensagem que você está falando com a pessoa, tá? Isso é extremamente importante. Eu sei que falando assim pode parecer um pouco estranho, pode parecer difícil de entender no primeiro momento, mas eu vou explicar o que é isso, tá? Comunicar-se bem, na verdade, tá muito mais relacionado à maneira como o seu interlocutor percebe a mensagem, né? Percebe a mensagem, do que a própria mensagem em si, do que a mensagem exata em si. É muito mais importante você provocar um bom impacto, né? Fazer com que o seu interlocutor perceba a sua mensagem da maneira como você quer que ele perceba, né? Ao invés dele simplesmente entender a mensagem ali exata, tá? Eu vou dar um exemplo, porque isso na verdade isso pode provocar impactos positivos e pode provocar impactos muito negativos
se você não alinhar a sua intenção com o impacto que você quer gerar no seu interlocutor, tá? Vamos supor que você está num mês difícil, está bastante complicado de você conseguir chegar no mês, de você conseguir bater a sua meta, e você simplesmente vira para o seu chefe e fala assim, você liga para ele e fala, pô chefe, tudo bem? Ó, o mês está muito difícil, cara, está complicado, vai ser complicado de fechar o mês, hein? É uma frase, você passou uma mensagem exata, você comunicou o que você queria comunicar, certo? Você comunicou que o mês está difícil, você comunicou que existe um risco de você não fechar o mês, certo? Mas olha que interessante, você passou aquilo que você queria passar, né? Qual era a sua intenção? Sua intenção era deixar claro para ele que o mês estava difícil e que existia um risco de não fechar o mês. Mas a forma como você passou a mensagem criou um impacto muito negativo no seu chefe. Por que cria um impacto muito negativo no seu chefe? Porque quando você fala para ele, que fala, olha chefe, tá difícil o mês, hein? Olha, eu não sei se eu vou conseguir fechar, tá bem complicado de fechar esse mês, o seu chefe ele já está assumindo que você não vai fechar. Ele já está assumindo que você já está jogando a toalha, ele já está assumindo que você não está se esforçando para conseguir entregar o resultado, já está passando um monte de coisa negativa na cabeça dele sobre o seu trabalho, inclusive. Tá? Por quê? Porque a forma como você passou a mensagem, né, a forma como ele percebeu a mensagem, provocou um impacto nele totalmente negativo para você. Tá? E você tinha a intenção de avisá-lo que existia um risco de não entregar o mês e que existe um risco de não entregar o mês. Só que a forma como você se comunicou acabou trazendo esse impacto negativo. Se ao invés de você comunicar o seu chefe dessa forma, você entrasse em contato e falasse com ele o seguinte, falou, chefe, tudo bem? Estou te ligando para dar um status aqui do meu território, olha, os clientes estão com os estoques um pouco mais elevados, as vendas deles, né, para o consumidor final ou as vendas deles para os lojistas tá um pouco mais está declinando, né? Tá reduzindo, né? Em relação ao mês passado, as vendas não estão acontecendo no ritmo que ele esperava, né? Os estoques dele estão subindo e olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa aqui de diferente, eu preciso implementar alguma ação diferente aqui para eu poder acelerar esse sellout, né? E conseguir entregar o meu mês, né? Porque da forma como ele está, né? Com os estoques da forma como ele está, né? Ele já está sinalizando um risco, né, para o mês, mas para evitar que isso aconteça, eu quero propor alguma coisa, queria a tua ajuda para propor alguma coisa de diferente para ele, sugerir um prazo estendido de pagamento, um investimento em alguma ação de sellout que vai fazer ele acelerar a venda, e isso me ajude a fazer a venda no mês, qualquer coisa nesse sentido. Percebe a diferença na mensagem? Você passou para ele exatamente, você disse para ele exatamente a mesma coisa na mensagem anterior. Você disse para ele que existe um risco de não fechar, que os clientes estão com estoques elevados, que o sellout não está acontecendo como eles gostariam, né, e que se você não fizer nada, existe um risco de não fechar, certo? Você está passando exatamente a mesma mensagem. A sua intenção é informá-lo de que existe um risco de não fechar o mês. Só que a maneira como você passa a mensagem é que faz toda a diferença. A maneira como ele recebe e interpreta essa mensagem traz um impacto totalmente diferente na cabeça dele. Porque quando ele pensa isso, ele pensa primeiro que você está sendo uma pessoa que você já sabe o que está acontecendo no seu território. Você sabe que as vendas estão ruins, você sabe que os estoques estão subindo e você já está propondo alternativas, você já está propondo soluções para que você possa fazer algo de diferente para que esse risco seja reduzido de você não fechar o mês. Então, perceba que é totalmente diferente a forma como você fala para o seu chefe. Eu aprendi isso ao longo da minha carreira porque eu também não tinha essa facilidade, gente. Tá? Eu não tinha essa facilidade de falar dessa forma, de passar a mensagem que eu queria passar, que eu precisava passar, mas de uma maneira que provocasse o impacto, ou que minimizasse o impacto negativo, ou que criasse, inclusive, um impacto positivo para a pessoa. Tá? Eu aprendi, isso é um processo. Você tem sempre que pensar o seguinte, e aqui já vai até uma dica de como que você pode trabalhar isso. Tá? Quando você tem quando acontece algo quando está acontecendo algo de negativo, né, alguma dificuldade dentro do seu território, né, primeira coisa, para e pense como que você pode passar essa informação, qual é o impacto que você quer gerar, né, no seu chefe.
Você quer que ele interprete a mensagem de uma maneira positiva, né? Ou você quer minimizar o impacto negativo, ou você quer simplesmente falar logo que não vai fechar e pronto, acabou, tá? Isso é muito importante, você treinar esse tipo de mensagem, né? Perceba que de uma mensagem para outra, numa mensagem eu simplesmente dei o fato. O mês está complicado, vai ser muito difícil de fechar. Na outra, eu passei a mensagem que existia um risco, e o detalhe, o detalhe está justamente nas palavras que a gente utiliza. Está nas palavras e está na nossa atitude. Tá? Eu falo de risco, em vez de falar que está complicado de fechar, eu falo de risco de não entregar o mês, e eu falo também, e eu tenho uma atitude de propor soluções, eu tenho uma atitude de fazer algo diferente ainda nesse mês para minimizar esse risco. Perceba que são mensagens totalmente diferentes, as duas falam a mesma coisa. Existe um risco de não fechar o mês, mas a forma como eu passo a mensagem provoca impactos totalmente diferentes para quem está recebendo essa informação. Tá? Esse é um outro ponto, é um outro aspecto extremamente importante quando a gente fala desse quarto elemento de gerenciar os seus relacionamentos. E assim, gente, de novo, só para reforçar esse ponto, tá? A consciência social, a sua capacidade de você ler o ambiente, construir relações empáticas, de você saber ouvir, se comunicar com as pessoas, para que você possa entender o que elas estejam pensando, entender o que elas estejam sentindo, e você, a partir daí, né, se comportar de uma maneira empática, de uma maneira adequada em diversas situações dentro da companhia, vai ajudar demais na sua imagem dentro da empresa, vai ampliar demais a sua visibilidade, vai fortalecer a sua marca pessoal. E no quarto elemento, quando a gente fala de construir essas relações duradouras, né, e alinhar a sua intenção com o impacto que você quer provocar no interlocutor, vai te ajudar a construir relações de confiança, vai fazer com que o outro confie mais em você, vai fazer com que você construa relações duradouras importantes dentro da empresa, porque quanto maiores forem as suas conexões, quanto mais relações você construir dentro e fora da sua empresa, lembra disso. Essas pessoas, elas vão falar de você para outras pessoas, elas vão falar de você para o seu chefe, elas vão falar de você para outros colegas da empresa, elas vão falar de você para a alta liderança, para as pessoas que vão decidir pela promoção, pelo futuro das pessoas. E quanto mais relações positivas de confiança você constrói com mais pessoas, mais o seu nome ecoa dentro da empresa, mais o seu nome ecoa no mercado, e isso no final do dia aumentam as suas chances de você conseguir oportunidades de crescimento, de promoção dentro da área comercial, quer seja dentro da sua empresa ou fora da sua empresa. Tá bom? Quem gostou, por favor, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações no YouTube, deixa o like no Instagram aqui também. Se quiserem deixar algum comentário sobre com algum tema de live que vocês queiram, né, eu também posso fazer outras lives nas próximas semanas com os temas que vocês quiserem aqui também. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Boa noite para todos. Bom descanso.